Oi, pessoal, meu nome é Patrícia e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre evolução. Na verdade, estamos finalizando esse assunto e hoje abordaremos teoria sintética da evolução. Vocês lembram que a gente já estudou na aula passada? Eu lembro aqui com vocês. Vamos lá. Nós estudamos duas teorias, o lamarquismo e o darwinismo. Segundo o lamarquismo, existe a lei do uso-desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Já Darwin propôs as ideias que são aceitas até hoje, que é a adaptação e a seleção natural. Ao contrário de Lamarck, Darwin aí teve um sucesso em relação às suas ideias, como eu disse, elas foram aceitas até hoje. E é por isso que Charles Darwin merece um prêmio. E ele é hoje chamado como pai da evolução. Vamos colocar Darwin aqui então em primeiro lugar. Cadê a foto de Darwin? Poxa, merece aí uma foto de Darwin, não merece não? Ah, agora sim. Bom, mas apesar de merecer aí o título de pai da evolução, Darwin não conseguiu explicar e responder a seguinte questão: mas afinal, como surgem as novas características? E aí? Essa ideia, essa resposta, a gente só vai encontrar em uma nova teoria, a teoria sintética da evolução, que também recebe o nome de neodarwinismo. O neodarwinismo é a teoria evolutiva mais aceita atualmente, e ela é formada por duas palavras, o neo e o darwinismo. Isso porque as ideias de Darwin elas foram incorporadas a essa teoria, e ainda acrescentamos os conhecimentos modernos relacionados a qualquer alteração do nosso DNA. Lembrando que Darwin não tinha ideia dessa molécula nas nossas células. Para a gente relembrar, as nossas células possuem uma região chamada núcleo, e é no núcleo que ficam os nossos cromossomos. Os cromossomos nada mais são do que o nosso DNA, o nosso material genético todo enrolado. Mas se a gente pegar um fiozinho do cromossomo e tentar desenrolar, a gente vai perceber que essa estrutura é uma estrutura enroladinha, formada por duas cadeias que são ligadas umas às outras. Esse é o nosso material genético. Desenrolando, ele tem um aspecto de escada e ele é formado por estruturas chamadas bases nitrogenadas, que formam pares fiéis. A adenina se liga à timina, a guanina à citosina. A ordem dessas bases nitrogenadas é muito importante e é exatamente essa sequência que forma um código responsável pelas nossas características genéticas. Daí surge o gene. Os genes são pedaços do nosso DNA que têm uma sequência lógica. É o DNA, é o nosso material genético também, que comanda todas as funções da nossa célula. Quando acontece alguma alteração no nosso código genético, alguma mudança nessas letrinhas, a gente diz que houve uma mutação. As mutações acontecem o tempo todo e por vários motivos, e elas são naturais também. Elas podem significar nada, elas podem levar à formação de novas características, ou a mudança pode ser negativa, dando origem a algumas doenças. Chegamos então na resposta. São as mutações as responsáveis pelas novas características. É isso, é esse ponto que Darwin não conseguiu explicar e o que o neodarwinismo vem falar pra gente. As mutações formam novas características e essa característica nova vai passar por adaptação. Se for uma característica bacana, uma característica que vai ganhar uma adaptação legal, ela vai ser selecionada e dessa forma a característica vai ser passada pela prole, pelo sucesso reprodutivo, através da reprodução. Caso a característica não seja adaptada, ela vai ser extinta, ela vai ser eliminada também pela seleção natural. Lembrando, pessoal, a reprodução é importantíssima no processo. Quando uma população, por algum motivo, tem os seus indivíduos separados, parte dos seus organismos separados por um isolamento, que pode ser a separação de continentes ou até um rio, as mutações e a seleção natural vai acontecer de forma diferente, o que pode gerar o surgimento de novas espécies. Todas foram geradas a partir de um único ancestral. Esse processo é chamado de especiação. Logo, a especiação é o surgimento de novas espécies.
Uma questão que sempre gera dúvidas e perguntas nas salas de aula é referente à evolução dos seres humanos e dos macacos. Como que aconteceu isso? Será que é correto dizer que os homens vieram do macaco? Vamos entender isso aqui. Pela lógica, homens e macacos, seres humanos e macacos, têm características semelhantes. Isso indica que nós viemos de um ancestral comum. Dessa forma, nós não viemos do macaco, e sim de um ancestral que sofreu alterações ao longo do tempo, dando origem a espécies diferentes a partir de um processo chamado de especiação. Logo, o homem não veio do macaco, e sim de um ancestral comum. Aqui nós temos uma ideia, uma projeção do que Darwin dizia sobre os ancestrais. Vamos tentar entender um pouco a evolução dos seres humanos. Há 50 milhões de anos atrás, nós temos aí os mamíferos insetívoros, representando os nossos ancestrais comuns. Esses mamíferos deram origem aos símios do Novo Mundo, mas também continuou uma outra linha, dando origem a outros organismos diferentes. Os australopitecos são ancestrais comuns aos chimpanzés e os seres humanos. Esse ancestral surgiu por volta de 5 milhões de anos atrás. Sofreu mudanças no seu material genético, sua população foi dividida e esses dois grupos sofreram mutações diferentes, seleção natural diferente, dando origem a organismos diferentes. Quando alguém diz que o homem veio do macaco, é muito errado. Ele está entendendo a evolução como um processo linear, e não é assim que acontece. Dessa forma, essa imagem aqui, não é a melhor imagem para conseguir entender o processo evolutivo dos seres humanos, por exemplo. O conceito de mutação, seguida de especiação no surgimento de novas espécies, também é uma forma de entender como que surgiram os seres vivos e como que esses grupos são tão diferentes entre si. Essa representação, por exemplo, ela indica que peixes vieram antes de anfíbios, répteis vieram antes de mamíferos e as aves têm um ancestral comum aos répteis. A ciência só conseguiu chegar a essa conclusão graças aos achados dos fósseis, análise do carbono 14, fisiologia comparada e mapeamento genético. Todos eles são as evidências evolutivas, provas de que a evolução realmente faz sentido. Toda essa diversidade de organismos, então, segundo o ponto de vista científico, vieram de um ancestral comum. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir. Até a próxima aula. Tchau!